Boa noite, pessoal. Estamos aqui pela primeira vez, fazendo a nossa primeira live aqui na plataforma do Instagram, onde a gente pretende estar iniciando a partir de hoje uma grandes rodadas de lives, né? Com pessoas que a gente acredita que tem uma relevância, tanto para a nossa região, nosso município, para que a gente consiga levar que está aí do outro lado, que é aqui principalmente no município de Jupi. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar, vai fazer uma fala, vai fazer uma conversa legal, bacana, bem descontraída com a nossa amiga Maduca Lopes, ela está entrando aí. E na próxima semana, na terça-feira, a gente já está agendado com a live com o pessoal da Conab, né? Da Conab, da Superintendência da Conab do Estado de Pernambuco, né? Vamos estar conversando com o nosso amigo Rodrigo. Na outra quinta-feira, vamos estar conversando também com o nosso amigo Reginaldo, que é o diretor de extensão do IPA. Estado. Madame está chegando. Estou chegando forte. Oi. Oi. Estou procurando um lugar onde os meus cachorros me deixem falar. Até. Pode receber o pessoal aí. Eu vou ficar aqui quietinho. Ok, ó, aqui eu tô legal. Aqui já tem a professora da minha filha aqui, já tô feliz já, porque vai ser uma grande aula hoje, esse momento especial, onde a gente está podendo interagir com uma adulta que é uma grande defensora dos direitos da criança e adolescente, da infância e juventude. Então hoje a gente vai estar fazendo esse bate-papo descontraído, onde a gente vai estar trazendo algumas informações. Para deixar vocês orientados, eu dividi essa conversa em três temas, três momentos, quatro, porque uma é a apresentação de Maduca, né? Ela vai falar um pouco da história dela, né? A gente aqui do município de Jupi, do Agreste, Pernambuco, poder conhecer um pouco. Posteriormente, eu vou jogar aí uma temática, né? Infância e juventude e as suas vulnerabilidades, para a gente fazer uma discussão. Depois eu quero que Maduca faça uma apresentação assim, bem breve da questão do que é o sistema de garantia de direitos. E para finalizar, diante das vulnerabilidades, o que é o sistema, a gente vai encerrar falando um pouco das políticas públicas voltadas para a infância e a juventude, né? Que aí a gente consegue fazer um fechamento dessa temática. E agradecer a todo mundo que está entrando, participando, uma oportunidade. Só fera aqui, eu acho que eu vou ficar caladinho, viu, Maduca? Porque aqui só tem fera entrando na nossa live. Boa noite, Maduca. Uma satisfação enorme estar contigo aqui hoje. E aí a gente vai conversar agora, bacana aí com todo mundo. As pessoas que quiserem mandar perguntas, sugestões, a gente está aberto, né? Como eu estava falando com o pessoal, a gente está iniciando hoje uma rodada de lives toda terça e toda quinta-feira. A gente vai estar fazendo live no nosso canal aqui no Instagram e vai tentar transmitir simultaneamente para o Facebook e para o YouTube. Então, todas as minhas contas de redes sociais é ricardo.jupi. Né? Aos seguidores de Maduca aí, Jupi é a cidade na qual eu resido. A gente está localizado no Agreste Meridional de Pernambuco. E, se Deus quiser, a gente vai receber aí daqui uns dias a visita de Maduca para, quem sabe, vir fazer uma grande capacitação Deus quiser. Para todo o sistema aqui do município. Né? Nunca é demais conhecimento. A gente já vê aqui ó, que tem gente acompanhando aqui de Santo Estevão, na Bahia, né? Ó, que bacana. Tem muita Muito gente bom. legal. Bom, Maduca, fala um pouco, assim, de você, né? Se apresente para os meus seguidores, né? Tá bom. Ricardo, boa noite, primeiro, né? Muito obrigada pelo convite. É uma delícia estar fazendo essas lives, tendo a oportunidade, né, de falar com vocês, né, com gente do Brasil inteiro, num momento tão difícil para todo mundo, né? Que está todo mundo em casa. Eu acho que essas lives vieram realmente como um remédio para a gente, né? Para que a gente possa continuar falando, fazendo o nosso trabalho de uma forma diferente, mas nós estamos conseguindo atingir, assim, o Brasil todo. Então, eu acho que está sendo muito bom, nesse sentido, esse trabalho que a gente tem feito. Eu estou bem longe daí, eu acho que vocês estão notando, olha aqui, ó, de blusa de lã, aqui tá um frio. Essa noite foi, assim, a noite acho que mais fria do ano aqui, até agora, né? Na nossa região, chegou a -1 grau.
Então, vocês não têm noção. Aí eu vou para Pernambuco, eu quase morro de calor, né? Agora aqui o negócio tá feio, viu, gente? Eu sou do sul de Minas, da cidade de Pouso Alegre. Então, eu sou professora, minha vida foi construída dentro das escolas, até que eu descobri o Conselho Tutelar. Isso lá em 2005, 2006, eu fiz um processo, eu estava dando aula ainda, alguém me falou do conselho, eu falei, eu acho que eu vou mudar um pouco de áreas. E aí fiz o processo de escolha para o Conselho Tutelar e entrei, isso aqui na minha cidade, a minha cidade tem 150 mil habitantes, mais ou menos, hoje deve estar uns 170, 180, cresceu muito de lá para cá. E aí passei pelo processo e entrei no conselho. Só que eu entrei no conselho achando que eu sabia o que era o conselho. Porque o meu entendimento do conselho vinha muito da educação, do que a escola entendia de conselho. E muito do senso comum. Aonde tem criança, tem adolescente, tem conselho. Então eu decorei o estatuto da criança e adolescente para passar na prova, porque a gente tinha uma prova. E, na realidade, passei na prova e depois não sabia nada. Cheguei e eram 5 conselheiras novatas naquela época. E a gente chegou com aquelas demandas, vai lá, faz isso, faz aquilo, corre atrás do menino, vai para a delegacia, faz isso. E a gente foi fazendo tudo isso, achando que era a coisa certa. Foi quando eu comecei a me questionar. Eu tenho 2 filhos e eu comecei a me questionar como mãe. E com as questões que chegavam direto no conselho, eu falava, gente, mas se fosse uma situação dessa, fosse um filho meu, eu queria ter ido para resolver. Brigou na escola, a escola chamava a gente. E eu falava, gente, mas se o meu filho brigar na escola, tem que me chamar, não é chamar conselho para resolver a vida do meu filho. Bebeu e foi parar no hospital, bêbado. O hospital ligava para o conselho. Então, eu comecei a questionar isso, fazendo um paralelo com a minha vida mesmo, com os meus filhos. Eu falava, gente, se fosse meu filho, eu queria ser chamada. E aí eu falei, deve estar alguma coisa, deve estar errada. E foi aí que eu falei, bom, eu preciso entender. E para entender o que eu precisei fazer? Eu precisei estudar o Estatuto da Criança e Adolescente. E foi quando eu comecei a estudar, quanto mais eu estudava, mais eu percebia que a gente, dentro do meu conselho, que a gente estava andando na contramão do que o Estatuto dizia. O Estatuto mandava a gente fazer uma coisa, a gente fazia outra. O Estatuto falava que tinha que fazer uma coisa, a gente fazia outra. E aí foi que começou a minha luta para mudar, para atuar dentro da legalidade. Não foi fácil, o meu primeiro mandato foi muito ruim, muito difícil, porque eu não consegui encontrar apoio das outras conselheiras. Então, você é louca, imagina, a vida inteira sempre foi assim, delegacia onde a gente tem que ir e tal, tal. E aí foi muito difícil, mas o segundo mandato foi muito bom, porque aí a gente começou realmente a atuar dentro da legalidade. E aí meu mandato estava acabando e eu já estava ficando nervosa, porque eu não queria mais voltar para a sala de aula, embora eu ame sala de aula, mas eu não queria mais voltar para a sala de aula, porque eu achava que eu tinha alguma coisa para fazer dentro dessa questão de conselho. E aí eu fui para um evento na Bahia, inclusive, em Porto Seguro, que o Luciano Becciati era o palestrante. E aí o Luciano, naquela noite, naquele dia lá, ele disse assim que ele torcia para que surgissem novos palestrantes no Brasil. Porque o Brasil é imenso e poucas pessoas falando sobre isso. E aí aquele dia eu tomei aquela palavra para mim, vim embora para Minas, montei o meu projeto de palestras, comecei a fazer de uma forma bem simples aqui na minha região. E aí não parei mais, hoje estou aí há 8 anos, graças a Deus viajo o país inteiro, tenho, né, assim, tenho um trabalho reconhecido, eu posso dizer sim, que é reconhecido, porque eu sei que é reconhecido porque é um trabalho sério, um trabalho de muita qualidade, estudo muito, então assim, eu acho que é um reconhecimento merecido, inclusive. E aí 2 livros na bagagem, vindo o 3º aí daqui uns dias e estamos aí. O seu primeiro livro, qual foi o nome do primeiro livro? Meu primeiro livro é A Escolha do Melhor Caminho. É este livro aqui, olha. A Escolha do Melhor Caminho, eu tenho muito... Eu falo que eu tenho assim, um carinho muito especial por ele. Quem escreveu o prefácio desse livro aqui é o procurador do Ministério Público do Paraná, que é o Dr. Murilo José de Giacomo, que é, assim, para mim, uma das maiores autoridades que o nosso país tem na área da infância e da adolescência. Ele é um
Na época ele era promotor, hoje ele é procurador. Era um promotor assim, diferenciado, muito voltado à questão da criança e adolescente, com uma visão correta em relação ao conselho tutelar, coisa que a gente não vê muito hoje. Então, nesse livro eu conto justamente essa apresentação que eu fiz agora para vocês, é o que eu trago aqui. A minha entrada no conselho tutelar, todos os erros que eu cometi sem entender, e depois, quando eu comecei a entender, como é que foi que se deu essa mudança. E o segundo livro é O Conselho Tutelar Não Faz Nada. As pessoas, Maduca, você é doida. Eu falei, não, isso aqui não é uma afirmação. Não estou falando que... É uma reflexão. Porque a coisa que eu mais escutava como conselheira é que eu não fazia nada. E eu falava, como que eu não fazia nada se eu trabalhava que nem uma louca? Mas é que justamente, infelizmente, eu falo hoje para você, Ricardo, infelizmente, ainda hoje tem muitos conselheiros que não fazem nada. Por quê? Fazem muito, mas fazem muito fora da lei. E não fazem o que está dentro da lei. Então, este aqui, quem escreveu o prefácio dele também foi um juiz da Vara da Infância, do Mato Grosso, hoje da cidade de Sorriso, um querido companheiro, um juiz muito bom também dessa área. Então, são esses dois livros que eu tenho. E agora eu estou escrevendo o terceiro livro em parceria com a Beth Franca, que é uma outra palestrante aqui de Minas. Logo, logo a gente tá lançando. Show de bola. Eu queria aqui mandar um abraço especial para todos os conselheiros tutelares aqui do município de Jupi. Mônica, Selma, Otoniel, que é o presidente do conselho coordenador, Val, João e Madalena, né? Um beijo para eles. Foram eleitos no último processo. E aí, eu não ia nem entrar nesse tema, mas já que entrou, eu vou perguntar logo sua opinião, porque foi algo que a gente vivenciou aqui, né? Na última eleição, a que eu fui eleito, né, na penúltima, tinha uma prova. E eu achei fantástico a prova, porque realmente dava para dar uma medida no conhecimento dos candidatos para depois ir para o processo de voto. Eu, pelo menos, tenho essa particularidade de achar que é interessante. E nessa última eleição agora, o Ministério Público entendeu que deveria tirar a prova, porque não estava previsto isso lá no Estatuto, na legislação, e era interessante tirar. E aí abre brechas, né, para todo tipo de perfil de candidata vir a participar, né? Às vezes só pelo salário, às vezes só pensando que é mais um emprego, e não pela causa que a infância tem. Ricardo, eu fiz uma live essa semana com o Manuel, e eu falei para ele o seguinte: nós precisamos colocar uma pedra em cima do processo de 2019, porque ele foi absurdamente ridículo. Ele foi um processo extremamente, eu falo assim, até feio, porque assim, envolveu muita politicagem, envolveu pessoas sem perfil nenhum, porque no momento em que o Brasil, assim, muitos desempregos, então a pessoa viu no Conselho Tutelar a chance de estar trabalhando, de arrumar um emprego, mas não tinha nem noção do que ela ia fazer, aquela coisa toda. E assim, eu acho assim, tá, a prova não está realmente nos quesitos lá para ser conselheiro, mas o município pode acrescentar algumas questões a mais, além daquelas que estão na legislação, que é no Estatuto, que é 21 anos, idoneidade moral e residir no município. São essas 3 condições do Estatuto. O município pode acrescentar outras. E eu acho a prova uma excelente ferramenta justamente para isso, para poder peneirar, porque pelo menos a pessoa que vai participar desse processo, ela no mínimo ela tem que estudar o Estatuto para poder fazer a prova. Então, a gente já entende que já chega ali pessoas que, pelo menos, já, uma vez na vida, já manusearam o Estatuto. Eu fiz o processo de uma cidade aqui perto, não é tão perto daqui, no interior de São Paulo. E lá, lá foi a prova, e o promotor de lá, diferente do promotor daí, o de lá, ainda, além da prova, ele ainda determinou 30 horas de capacitação antes da prova. Eu que fui dar a capacitação lá. Eu fiquei uma semana, porque tinha que ser à noite, porque o pessoal trabalhava. Então, foi aula de segunda a sexta-feira.
eu dando capacitação para os candidatos à prova, entendeu? Ao processo. Então, eu acho a prova um processo bem real, bem legal. Eu acho extremamente importante. A minha trajetória, eu fui um relâmpago no conselho. Eu candidatei, fui mais votado, assumi o conselho, e com um ano eu precisei me afastar para assumir um cargo de confiança. Ricardo, só um minuto. Ricardo, Caio, o Fabiano me corta. Pode. Então foi um momento relâmpago na minha vida, né? Porque eu passei apenas um ano no Conselho Tutelar e fui convidado a fazer parte da estrutura da gestão municipal na área que eu sou formado, né? Que é a área da agropecuária. E aí eu fui e saí do conselho e automaticamente fiz um movimento, consegui fazer um movimento para que eu ficasse no Conselho de Direito da Criança e Adolescente. Porque eu recebi os votos, eu tive a confiança da sociedade do município na época, e eu precisava de alguma forma continuar militando na área. E enxerguei aí a oportunidade, já que eu estaria dentro da estrutura do município, para vir representar o município no Conselho de Direito. Então, no começo foi muito complicado, porque a gente tinha conselheiros que eram de uma gestão muito antiga, que trabalhava muito sem olhar para os vícios, né? Esse livro seu, o primeiro livro, ele foi, eu acho que ele foi uma libertação do Conselho Tutelar de Jupi. Quando eu falava, aí tinha aquelas meio que questões, não políticas partidárias, mas assim, aquelas diferenças, né, do conselheiro que foi candidato, que teve mais voto, que foi adversário e tal, então todo mundo junto. Parece que não existia o entendimento na época. Era um time, ali era um time que foi formado. Otto está participando aí, ó. E aí, né, naquele momento, Otto é o presidente, que está comentando aqui na... tá. Então, eu não achei meu óculos, então não estou conseguindo ler nada. Depois você vai falando para mim que eu não estou enxergando nada. Eu vou fazendo as leituras. Tá. E aí, Diego de Vera também está aqui, que é o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Agreste também. Eu queria saudar ele. E a todos que estão aí na live. Então, a gente, nesse primeiro momento, eu peguei muito embate, porque eu ia para o estatuto, dava uma lida e tinha o costume dos antigos, que não estavam fazendo de má fé. Eles só estavam doutrinados a fazer do jeito que os outros passaram para eles. A vida toda, Tudo isso era um embrolho, toda vez. Aí o juiz mandava, o juiz busca a apreensão, buscar uma criança não sei aonde, levar para não sei aonde. Aí lá ia a gente e eu, meu Deus do céu, será que isso é nossa função? E aí comecei a ler esse livro, comecei a escutar muitos dos vídeos do portal do Conselho Tutelar, de Luciano. E aí a gente começou a gerar debates dentro do próprio conselho e o pessoal falando, mas rapaz, e se a gente bater de frente com o juiz, não vai preso não? E se a gente começar a bater de frente com a prefeita na época, a gente não vai preso não? E aí fica aquele medo. E o que a gente pode acreditar é no que está nas nossas mãos, que é a lei, né? A lei que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí foi fantástico, porque começamos a debater, começamos a corrigir algumas situações e começamos a mudar a cara do Conselho Tutelar de Jupi. E aí veio, né? Eu saí e ficou o Toniel tocando esse barco, né? Ele sempre, geralmente eu e ele, enfim, e os outros três. Aí sempre a gente acabava perdendo, mas aí depois a gente conseguia convencer diante dos argumentos, mostrava os vídeos, porque às vezes a gente falando, as pessoas não acreditavam, a gente mostrava os vídeos do Luciano, os vídeos seus, e começava a virar. E a gente conseguiu entender que a gente tinha que trabalhar dentro de uma lei que já existia. Então, não era para inventar a roda. Então, tinha muito costume do delegado encostar na frente do Conselho Tutelar, ó, essa adolescente que foi presa para a delegacia, ficar de testemunha lá para... Eu falei, aí a gente começou. E aí fui eu que comecei a bater. Falou, isso não é atribuição nossa, não. Aí o cara, poxa, você quer que eu passe aqui uma prescrição aqui para você ir ficar lá com ele? Eu falei, fica à vontade. Agora, dentro das nossas atribuições, lá no artigo 136, não cabe isso a gente. E aí eu vou orientar agora a você que estão todos os cuidados possíveis. Porque você é o Estado,
E você é que tem que estar garantindo que esse adolescente não seja agredido lá. Você está pedindo para a gente garantir isso. Mas não, você é o Estado tem que garantir isso, né? É esse o entendimento. Então foi muita aventura. Eu passei exatamente isso. É aquela coisa, a gente... É o que você falou, né? Não é nem culpa do conselheiro. Eles vêm sendo doutrinados a essa situação, porque o estatuto ele foi sancionado em 1990. Não tinha capacitação. Ninguém entendia nada. Achava que era isso. E todo mundo foi assumindo, foi fazendo, tudo que mandava para o conselho, o conselheiro fazia. E aí, a hora que chegaram conselheiros, tipo o Luciano, né? Porque o Luciano foi assim, o que meio que começou a abrir as portas, começou a fazer esse questionamento. Depois veio eu, depois foram vindo outros conselheiros que começaram a falar, gente, isso está errado, isso está errado. E aí que a gente começou a tentar mostrar isso, claro que no primeiro momento foi embate, porque era muito bom quando o conselho fazia tudo para todo mundo, né? Era muito bom. A partir do momento que você passa a atuar dentro da legalidade, você vai colocar cada um no seu espaço. Assistência social que assuma aquilo que é da assistência social. Saúde que assuma o que é da saúde. Educação assuma o que é da educação. E antes o conselho fazia de tudo um pouco. Com isso as políticas públicas não funcionavam, com isso... infelizmente, o sistema de garantia como um todo não funcionava dentro da cidade, infelizmente. E aí a gente veio para mostrar isso. Então não foi diferente o que você passou aí, não foi diferente do que eu passei aqui. Quando eu comecei a falar, eu também. Eu era assim, todo mundo nas reuniões, mas não queria a Maduca. Por quê? Porque a Maduca falava o que eles não queriam ouvir. Eu fazia com que a pessoa saísse de trás da mesa, vamos dizer assim, né? Para poder trabalhar. Então, não é fácil, não tem sido fácil. Ainda hoje, nós temos muitos conselheiros viciados naquelas coisas antigas, que até já participaram de capacitação, e eu falo isso com tristeza, porque já participaram de capacitação, mas continuam fazendo do mesmo jeito. E parece que tem uma coisa assim que não querem mudar, não tem outra visão. Então, assim, é bem complicado, não é fácil, mas tem que fazer, gente. O que eu falo, o que eu indico é isso. Tem que fazer, tem que atuar na legalidade, senão não vai dar certo, infelizmente. Pois é, são várias situações. E aí, para entrar na nossa temática, para a gente tentar seguir um roteiro aqui, eu coloquei uma temática assim, infância e juventude e suas vulnerabilidades. Eu queria que você fizesse um pouco uma explanação do que seria a negligência por parte dos pais, por parte da sociedade e por parte do Estado. Né? Pontuar assim bem breve e a gente daí fazendo a introdução para a gente ir entrando nos outros temas. Tá. Bom, o artigo 98 diz assim, eu vou sair daqui porque tem uma falação aqui hoje na minha casa, Ricardo. Parece que eles descobrem que eu vou fazer live, assim, é um filho falando um lado, outro filho do outro, e cachorro latindo, tá uma bagunça aqui, agora eu vim pro quarto. Então, o artigo 98 do Estatuto, ele fala assim, que o Conselho Tutelar ele vai atuar toda vez que a criança tiver seu direito ameaçado ou violado por ação ou omissão da sociedade, do Estado, da família ou por ele mesmo. Então, como que o Estado, como que o município pode ser negligente com a criança e com o adolescente? Não garantindo aquilo que a criança e o adolescente têm de direitos previstos na legislação. Então, por exemplo, no Estatuto fala que toda criança tem direito à saúde. Como é que é essa saúde? É saúde de qualidade, não pode faltar médico no postinho, não pode faltar vacina, não pode faltar remédio. Se falta isso, o município está sendo negligente, ele está violando o direito da criança e do adolescente. E nesse sentido, nesse caso, quem vai atuar de imediato, assim que souber dessa negligência, dessa omissão, dessa violação, é o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos. Então, toda vez que a criança tiver seu direito negligenciado, seu direito ameaçado ou violado já, o Conselho Tutelar vai ter que atuar, fazendo com que esse direito seja, no mínimo, restaurado. Infelizmente,
hoje as pessoas que têm mais, que tinham que prioritariamente cuidar dos filhos, que são os pais, talvez seja onde a gente encontre o maior rol de negligências. São dos próprios pais, dentro da própria casa, porque é a negligência em relação à alimentação, aos cuidados higiênicos, é a negligência escolar, aquela mãe que não liga se o filho está indo para a escola, não está indo. É uma série de negligências que os próprios pais, infelizmente, hoje estão cometendo com os filhos. E eu falo que muito disso, Ricardo, assim, depois de muitos anos, né, falando sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Muito da negligência desses pais, ela se deu e se dá ainda hoje por conta do não entendimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque lá atrás, quando esses pais tentaram, por exemplo, educar seus filhos de alguma forma, não é batendo, porque bater não educa nada, mas falar um pouco mais alto, alguém vinha e falava assim, olha, o conselho tutelar vai tirar. Não pode fazer nada que o conselho tire. Então, os pais foram meio que deixando os filhos, porque tem o conselho tutelar que vai tirar, que vai fazer alguma coisa. Então, eu entendo que hoje a gente tem aqui em Pouso Alegre a escola de pais. E na escola de pais, a gente percebe claramente isso. Os pais têm medo do conselho tutelar. Da mesma forma que a criança tem medo do conselho tutelar, os pais têm medo de perder os seus filhos para o conselho tutelar. Mas, ao mesmo tempo, eles continuam ainda negligenciando muito. Eles negligenciam justamente por causa desse medo, que eles acham que eles não podem educar, que eles acham que eles não podem fazer isso, porque tudo o conselho vem e tira, o conselho vem e tira. Então, eu não vejo outra saída para nós se a gente não fizer, né, que o estatuto seja reconhecido dentro das casas, dentro das escolas. Eu falo que a gente fica enxugando o gelo, sabe, Ricardo? A gente trabalha muito, a gente fala muito, a gente aponta, mas nós estamos indo para um público específico. Nós não estamos atingindo a sociedade. E, infelizmente, hoje o Conselho Tutelar, às vezes, ele age muito errado por culpa da própria sociedade. Porque a sociedade pede para o Conselho uma coisa, exige do Conselho uma coisa, e o conselheiro, muitas vezes, se vê na mão da sociedade porque precisa do voto. Olha como que é complicado isso. Então, ele vai fazer aquilo porque se não fizer, ele não tem o voto. Então, vira uma situação muito ruim. As negligências, elas têm que ser denunciadas, comunicadas. O Edson Seda, que é um dos redatores do Estatuto, ele diz que não faz denúncia no conselho, faz comunicação. Então, eu estou tentando mudar essa minha fala, porque eu sempre falei denúncia, 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 mas ele já me corrigiu algumas vezes. Comunicação, Maduca, não é denúncia, se comunica ao conselho tutelar. Então, precisa comunicar ao conselho tutelar quando percebe que uma mãe está sendo negligente, ou seja, com os cuidados higiênicos da criança, é uma negligência. Aquela mãe que é negligente com alimentação, aquela mãe que é negligente com a escola, com o material da escola, com o acompanhamento na escola, tudo isso é negligência e deve ser comunicado ao Conselho Tutelar para que possam ser trabalhadas essa família. Muitas vezes essa família só está repetindo uma história de vida dela. É uma mãe que não sabe ser diferente porque viveu nesse contexto. Então, precisa sim. E o município, o Estado, eles têm que garantir tudo que está previsto na lei. E a gente sabe que eles não garantem lazer, não garantem cultura, muito difícil, a saúde muito precária. Eu imagino aí no Agreste, deve ser mais difícil ainda, porque eu posso falar que eu estou numa região privilegiada do país. Eu estou no sul de Minas Gerais, a região sudeste, mas a região sul de Minas é uma região privilegiada. Se você for para o norte de Minas, já mais próximo da Bahia, a gente vai ver também muita negligência, muita pobreza, onde eu falo que os conselhos têm que estar mais atentos ainda. Então, é isso, é ficar de olho, porque tudo que está previsto no Estatuto tem que ser garantido, tanto pela sociedade, quanto pelo Estado e quanto pela família. Ok. É importante, né? A gente tem muitas situações que a gente observa e acredita que sempre se pode mais, né? A gente vê aqui no Brasil, né? A gente tem muitos jovens que
usa o espaço da Academia das Cidades, que é um espaço aberto, né? Para ficar praticando dança, fazendo treinamento, jogando capoeira. E a gente entende que era interessante ter um espaço adequado para que eles pudessem praticar. Né? A gente sente essa ausência, né? Às vezes até uma falta de necessidade por parte de todo o poder público. E às vezes não se dá tanta importância, mas aquilo ali pode fazer total diferença no dia a dia. Total diferença, Ricardo. Eu falo assim, eu toco num assunto que às vezes esse assunto, às vezes, não é todo mundo que concorda comigo, mas eu acho assim que vale a pena. Fala-se muito da redução da maioridade penal, né? É aquela loucura de reduzir a maioridade penal, porque o menino tem 16 anos, ele já vota, ele pode ir para cadeia, aquela coisa toda. Só que, vamos pensar, esse menino que tem 16 anos hoje, que está roubando, que está matando, que está ferindo o meu direito, o seu direito, colocando às vezes nossos filhos em risco na rua e tudo mais. Esse menino, ele tem 16 anos. Quando esse menino nasceu, Ricardo, o estatuto já tinha 14 anos. Porque, olha, 16 mais 14 é 30, o estatuto vai fazer 30. Lá atrás, quando esse menino nasceu, no estatuto dizia: toda criança tem direito à saúde, a lazer, à cultura, à convivência familiar, à educação. Vamos pegar esse menino que está hoje matando e roubando e vamos trazer a vidinha dele lá atrás. Vamos voltar na vida dele, vamos fazer uma retrospectiva. E vamos ver lá atrás se esse menino teve esses direitos garantidos. De 10, 8 desses meninos que estão hoje aí roubando e matando, eles não tiveram outra opção na vida, Ricardo. Eles não tiveram lazer, não tiveram espaços como esse que você está falando, para acolher os jovens, para jogar basquete, ou para jogar um vôlei, ou para promover um outro tipo de jogo, ou uma dança, um hip hop, qualquer coisa. Eles não tiveram isso. E aí, quando não se tem isso, e está inserido dentro de uma família carente, onde o pai e a mãe precisam trabalhar, sair para trabalhar para colocar o pão na mesa, esse menino vai ficar onde? Vai ficar na rua. A rua vai ensinar o que para ele? Só aquilo que não presta. Ou seja, nós contribuímos para esses meninos chegarem onde eles chegaram. Como que a gente contribuiu? Com a nossa omissão. Nossa omissão enquanto sociedade, nossa omissão enquanto conselheiros tutelares, que não correm atrás dos direitos do menino, que tem direito a lazer, e a omissão do poder público. A gestão, se você perguntar de 100 prefeitos, Ricardo, eu aposto com você, de 100 prefeitos que a gente colocar numa sala, nem 10% sabe o que é o Estatuto da Criança e Adolescente, sabe o que é conselho tutelar. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Então... exatamente. A gente precisa ter pessoas nos espaços que tenham conhecimento para poder tentar fazer algo diferente a ela. Né? Às vezes a gente não olha a importância de um voto. Vai votar para o Conselho Tutelar, não tem critério, vai votar para vereador agora, né? As eleições voto porque é minha amiga, voto porque é bonzinho, voto porque é meu amigo, voto porque tadinho tá desempregado, o marido dela trabalha com meu marido, os dois são amigos. Não, não é assim. Mas como é que eu posso pedir um voto diferente se ela nem sabe para que ela está votando? Ela nem sabe. Eu fui muito mal interpretado há dias atrás, que eu fiz uma publicação nas redes sociais e coloquei que, na minha opinião, as pessoas deveriam analisar bem o voto, né? Analisar com muito critério. E fiz uma reflexão. Eu disse assim, você bota seu filho na escola para quê? Pai e mãe. Aí eles, olha, para que eles tenham as condições que eu não tive, né? Tenham mais oportunidades do que eu não tive. Aí eu peguei e falei... você já votou em alguma vez, quando você foi votar, você votou em uma pessoa analfabeta? Porque, né, embora lá a Constituição garanta um mínimo do mínimo do mínimo para a pessoa se candidatar a cargos eletivos, mas você é que vai fazer sua avaliação e sua peneira. Pelo menos ele deixa bem aberto assim a nossa Constituição. Então, eu perguntei, se você quer que seu filho estude, seja uma boa pessoa, por que você vota em uma pessoa analfabeta? Você está dizendo a seu filho que não precisa estudar. Não precisa estudar. Então, assim, aí, Ave Maria, isso surgiu uma bomba atômica no município. Eu fui criticado por vários políticos, né, atuais, vereadores, e com uma maior repercussão. Mas a gente tem que fazer essa análise.
Porque, olha, se eu tenho uma empresa, eu vou contratar um funcionário para trabalhar para mim, eu não vou querer qualquer pessoa, eu vou querer aquela pessoa que está mais preparada, que tem um currículo mais preparado, mais recheado para poder me oferecer os serviços que eu vou para a minha empresa vai prestar da melhor qualidade para o meu cliente final. Então a gente tem que fazer essa comparação, né? Observar essas pessoas que tenham mais. Ninguém é sabedor de tudo. Mas tem as pessoas que elas sabem um pouquinho de cada coisa e têm a vontade de fazer. Tenha Eu acho que vontade isso de é fazer. fantástico. É. Eu entrei no Conselho Tutelar, eu não sabia de uma pataca de nada. Eu pensava que sabia. Quando a Eu gente entra, também. a gente conhece a realidade e a gente fala, caramba, eu estava numa bolha Nada disso. É. e sair da bolha é extremamente... E agora a gente tem que dar a nossa contribuição, né, para a sociedade. E Exato. aí agora eu vou trazer para... que é só uma hora de live, né? Eu vou É. trazer aqui a temática do sistema de garantia de direitos, para a gente apresentar um pouco, porque aqui a gente falou aqui algumas, a questão da vulnerabilidade, da negligência, a questão, focamos um pouco no Conselho Tutelar, mas o sistema de garantia de direitos ele é bem mais abrangente, Muito né? E a mais. gente precisa entender um pouquinho, pelo menos, de cada um, e trazer o porquê, jovem, Isso. você está desassistido. Será se nessa rede, essa grande teia de aranha, né, que é o nosso sistema, ele não É. tem algum setor que está falhando e isso está Tá falando. repercutindo nesses É. jovens que estão na rua? Será que é só o conselho tutelar? Né? Então, Maduca, vamos fazer aí um resumão. Na realidade, o que a gente precisa fazer, inclusive, com que a sociedade entenda e todo mundo, que o conselho, ele é o órgão da rede, ele faz parte dessa rede, que é um sistema todo, e o conselho, ele não é um órgão de execução. Na realidade, ele não é executor das ações, dos serviços. Quem executam é a política de assistência social, é a saúde, a educação. Por isso que não pode ninguém falhar. Nenhum serviço pode falhar, porque se falhar, aí alguma coisa vai ficar errado para a política da criança, alguma coisa vai faltar. Então, quem compõe essa rede? A gente fala muito da... Eu trago o exemplo de uma engrenagem. O Dr. Murilo tem lá um desenho de uma engrenagem, como se fosse uma rede. Todo mundo sabe que é uma engrenagem. São pecinhas todas juntas, juntinha uma da outra, e uma depende da outra para toda aquela roda funcionar, aquela máquina funcionar. Então, dentro de cada pecinha da engrenagem está um serviço do sistema de garantia de direitos. Um está a educação, no outro está a saúde, está a assistência social. Dentro da assistência social, nós temos o serviço, nós temos o CAPS, nós temos o CAPS não, o CAPS é da saúde, nós temos o CRAS, nós temos o CREAS, o Bolsa Família, ou seja, estão todos dentro da política de assistência social. Aí nós vamos vir depois para o Judiciário, Ministério Público, para as polícias, civil e militar. Todos esses que eu estou falando compõem o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Pensando numa engrenagem que todos são entrelaçados para fazer a máquina funcionar, se um para, ou se um trava, ou se um vai muito devagarinho, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que os outros todos travem, ou que os outros todos andem muito devagar. Então, nós precisamos de uma rede que seja atuante, que tenham profissionais na ponta, que sejam extremamente comprometidos com a causa da criança e adolescente. Eu vou falar uma frase aqui da Sônia Bonfante, uma assistente social, e ela fala assim: nós não precisamos falar da rede para o conselho tutelar, mas nós precisamos falar do conselho tutelar para a rede, porque a rede insiste em não entender o conselho tutelar, Ricardo. A rede insiste em não entender. Quando manda uma coisa, por exemplo, para a política de assistência social, ela devolve falando que é com o conselho tutelar. Esses dias uma menina me mandou uma mensagem que uma assistente social do CREAS ligou para o conselho verificar uma situação de um adolescente na rua, no sinal. Quem verifica isso é exatamente o CREAS que mandou para o conselho. Então, assim, é um desentendimento, é uma resistência. Nós não podemos, nós precisamos entender. Eu falo que a rede, para ela funcionar bem, para o sistema de garantia de direitos funcionar direitinho, nós precisamos fazer com que cada um entenda o seu papel. E todos entendam que as ações não podem ser fragmentadas. A assistência social precisa do conselho, o conselho precisa das informações da educação, a educação precisa da saúde. Ou seja, nós temos que trabalhar juntos por uma única causa, que é a causa da criança e adolescente. Ações isoladas não vão funcionar.
E assim, às vezes a gente vê muito, desde a época que eu estava no conselho e até hoje, a gente às vezes vê um membro, uma pecinha desse sistema, às vezes se estranhando com o outro. Um Só outro. que assim, é preciso ter discernimento a ponto de conversar. Eu acho que o diálogo, talvez fazer, não sei, reuniões mensais, assim, são coisas que eu venho pensando, assim, diante de Mas tanto reunião mensal. Aqui a gente reunião faz reunião mensais com o mensal da rede. sistema. Quando eu fui presidente, quando eu estava presidente do Conselho de Direito, a gente tentou começar a fazer algumas reuniões. A gente conseguiu trazer um monte de jovens. Esses jovens que ficavam no grupo de capoeira, de dança, a gente trouxe para dentro do Conselho de Direito. A gente fez reuniões, a gente pedia a participação do delegado, da secretária de assistência social, para a gente conversar um pouco. E os conselheiros sempre estavam presentes. E a gente começava a ampliar. E assim, o que é que a gente percebe? O próprio adolescente, ele não sabe para que serve o conselho tutelar, pensa que é o inimigo dele. O próprio Inimigo. conselho de direito, o conselho de direito da criança e adolescente com o conselho tutelar muitas vezes se arranhando, a assistência se arranhando com a saúde, quando vai se tratar de um assunto da criança e adolescente. Então, assim, falta às vezes assim, eu vou dar ouvidos a essa para ouvir o que essas instituições estão apontando com o problema. Se tivesse essa reunião mensal, né, com todos os parceiros do sistema, com certeza o desenvolvimento seria estratégico para todo mundo, né? Porque cada um ia entender seu lugar no mundo, naquele sistema, e iria começar a pensar como o outro, se colocar no lugar do outro. E aí o rendimento era muito maior. Essa intersetorialidade, né, entre o sistema de garantia de direitos. O pessoal está colocando aqui a falta de conhecimento, informação, falta de diálogo com a rede. Eles jogam tudo para o Conselho Tutelar. Maduca, o Conselho pode apresentar projetos para crianças e adolescentes nas reuniões orçamentárias? Olha, o Conselho Tutelar, o Conselho, ele participa, ele tem que participar, é uma das atribuições do Conselho Tutelar, é assessorar o Poder Executivo na elaboração do orçamento. Ele pode até sugerir alguma coisa, mas falar que o projeto vai ser do Conselho, que o Conselho vai assumir, não, mas ele pode sugerir. Por quê? Porque quando eu participo da reunião do orçamento, eu vou levar para o orçamento o quê? Vou levar para essa reunião o quê? As demandas da cidade. O que está faltando na cidade? É dessa forma que o Conselho participa. Ele vai levar informações. Olha, prefeito, olha, gestão. No bairro tal falta isso, no bairro tal falta isso, tem tantas crianças fora da escola. Ou seja, dessa forma, o Conselho está contribuindo para a construção de um orçamento ideal para o próximo ano, de planos e projetos e programas de atendimento. Ou seja, se vocês visualizarem que determinado bairro está faltando um projeto para atender crianças de 12 a 14 anos, por exemplo, vocês já podem chegar nessa discussão de orçamento já levando essa demanda e fazendo sugestões. Agora, o que a gente não vê é justamente isso, Ricardo. A gente não vê o Conselho Tutelar participando das discussões do orçamento. Ele não participa, ele não leva as demandas nem para o orçamento, nem para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E aí realmente fica difícil da gente falar em políticas públicas assertivas, porque a política pública ela só é assertiva quando ela é construída em cima de uma demanda. Se não tenho demanda, eu vou fazer política pública de qualquer jeito. Então, eu tenho que ter números, eu tenho que ter estatísticas, eu tenho que ter dados. E isso parte do Conselho Tutelar. É uma forma dele assessorar. Agora, você falou uma coisa aí que a gente precisa pegar pesado, que é o CMDCA, Ricardo. O CMDCA está complicado no país, viu? Eu não posso generalizar, falar que em todas as cidades o CMDCA não funciona, mas eu vou falar uma coisa para você, 90% dos conselhos municipais no país não sabem o que eles fazem. Os conselheiros não conhecem o papel deles, eles só acham que eles têm que pegar no pé do Conselho Tutelar, é a única coisa que eles acham que eles têm que fazer. E, infelizmente, o papel deles é extremamente importante, eles que deliberam toda a política da criança e do adolescente. A deliberação é uma ordem, deliberar uma política é uma ordem para que essa política aconteça, e a gente não vê isso, são conselheiros que estão ali, infelizmente, de novo, sem generalizar, porque eu conheço muitos conselheiros bons de direitos, mas assim, não dá
para eu falar que eu, sabe, que está tudo bem com esse conselho, porque não está. E aí vira aquilo que você falou, um joga nas costas do outro, um cobra do outro, um fala com o outro, aquela confusão toda. Então, assim, sem chance. Aí aqui o Toniel colocou, né? Os relatórios trimestrais que o CT envia para o CMDCA, às vezes não é nem lido, né? Assim, o que eu sinto por parte do Conselho de Direito quando eu estive lá, né? Primeiro, às vezes o poder público indica pessoas fazer assim, ó, vai lá ocupar aquele espaço ali sem critério. Não observa quem dentro da estrutura de governo municipal que tem afinidade com aquele tema, que tem afinidade, que tenha vontade por aquela causa da infância e a juventude. E aí coloca qualquer um, aquela coisa aleatória. E acaba que cada um já está tão cheio de atribuição na sua parte onde você vai fazer, né, o seu serviço lá na assistência social, lá na agricultura, lá na administração, acaba, quando chega lá, ele só está ali para ser um ouvinte. Seu ouvinte. E aí rola, o conselho não constrói. A gente, na época, trabalhou forte para ver se a gente conseguiria colocar o FIA para funcionar. Eu acho que outra história. É fantástico. A gente vê um monte de empresa dentro do município, assim, por pequena a grande, mas todo mundo tem que fazer a sua restituição do imposto de renda. E o FIA, ele não é utilizado. Então, assim, às vezes você paga imposto, você é empresário, você paga seu imposto, né? O que você paga, você não sabe para onde vai. Você não tem a certeza de que vai atender. E você optar para direcionar isso para o Fundo da Infância e Juventude, que está lá no município, que está ali, que vai ser para a criança. A gestão do Conselho de Direito, ele é fantástico, porque você, olha, eu vou direcionar para o Conselho de Direito. No entanto, eu quero ver política acontecendo voltada para os jovens aqui no município. Exato. Então, assim, é uma forma do empresário cobrar e automaticamente da sociedade ajudar mais diretamente e você vê ali mais próximo. Agora, realmente, depende de um conselho de direito esclarecido, que abra as portas, né, para os jovens entrar para dentro desse conselho, porque o conselho sem jovem, na minha mente, fica um pouco capenga, porque quem sente a dor é os jovens que estão jogando poeira na rua, é o jovem que está fazendo dança na rua, é o jovem que não está tendo oportunidade de profissionalização, de cursos para ele se formar, para prestar um vestibular, alguma coisa, é ele que tem que estar sentindo a dor. Ricardo, tem a Ana Luísa Calisto. Ana Luísa é uma gracinha. E a Ana Luísa, até eu fiz uma live com ela, ela participou uma das palestrantes do simpósio, hoje ela tem 20 anos. Eu conheci a Ana Luísa com 10 anos numa conferência em Brasília. E a Ana Luísa fala isso, ela fala, vocês, adultos, estão fazendo uma política para nós, e vocês não sabem se a gente quer essa política, se a gente tem interesse nisso que vocês estão falando. Então, vocês têm que nos colocar junto, vocês têm que nos ouvir. Então, aí que a gente fala da questão do protagonismo infantil, inserir os jovens nesses espaços de discussão para a gente poder fazer aquilo que realmente vai interessar. Senão a gente faz lá um programa, um projeto super bacana, na minha ideia, na tua concepção, mas não é na concepção deles. E aí aquele projeto não vai para frente. Por quê? Porque nós não ouvimos. Nós investimos dinheiro, nós investimos tempo, pessoal, mas a gente não ouviu os jovens. E aí o projeto não foi para frente. Então nós temos que inserir os jovens nesses espaços com toda certeza, com toda certeza. Sabe o que acontece, Maduca? O jovem, ele está tão... Na verdade, eu acho que a sociedade brasileira ela está tão desacreditada da política que acaba que não quer participar nada que é público. Olha, vai ter uma reunião de jovens ali. Não vou não. Não tem futuro não. Não gosto não. Já fica se distanciando do debate. Esse é um ponto. Tem os jovens que querem participar do debate. Só que eles não têm o espaço para fazer esse debate cedo. Então, assim, eu acredito, e aí já trazendo para as políticas públicas, né, lá porque está pertinho de terminar o nosso horário, a gente deveria, eu acho assim, sabe, seria interessante o poder público provocar os jovens do município em torno de conferências municipais. Não precisa ter uma conferência nacional, não há necessidade de ter o governo federal. Dizer, tem que ter uma conferência nacional e vai ter as municipais, a estadual e a federal. Não. Ouvir, quando o gestor ele passa a ouvir ao seu povo, eu acho que ele erra muito menos nas suas ações. Muito menos. Então, assim, ouvir o jovem hoje ele é muito importante. Eu ouvi uma menina falar comigo num momento que teve até um debate que a gente fez na Câmara de Vereadores sobre a eleição do Conselho Tutelar, na época, e a menina falou,
eu não me sinto contemplado na escola, não. Eu vou para a escola porque tenho que ir, porque a escola ela não consegue ser atrativa para mim. Consegue, Aí eu comecei a conversar com ela para ver se ela estava, né, só com a crítica sem ser construtiva, e eu vi que ela é muito inteligente, muito formadora de opinião, com várias ideias. E eu fiquei assim, sabe? Olha, me procure, vamos conversar, vamos gerar ideias aqui para a gente apresentar, né? Eu estou mais perto do governo, pode ser que dê certo. E a gente fica muito enlouquecido, porque o jovem não tem esses espaços para debater. Não, não tem. Nós precisamos, assim, de pessoas como você, de pessoas que sejam comprometidas, que se colocam mesmo à frente disso, sem medo né, de serem criticados, porque a gente é muito criticado quando a gente fala muita coisa, mas tem que fazer alguma coisa, do jeito que tá, não dá para ficar. Eu acho que, infelizmente, nós precisamos de conselheiros tutelares, conhecedores da legislação, que sejam estudiosos, que se posicionem no sentido de fazer a coisa certa, que não é fácil mesmo, porque vai acabar batendo de frente né, com gestão e com tudo mais, mas precisa. Eu falo assim, Ricardo, a política pública voltada à criança e adolescente, ela começa a ser corrigida dentro do Conselho Tutelar. Se o conselho se posiciona, ele vai fazer com que o outro se posicione, com que o outro se posicione, com que o outro se posicione, e aí o círculo vai começar a rodar direitinho. Agora, enquanto o conselho tutelar está fazendo tudo, está entrando em todas as esferas, na realidade ele está fazendo tudo e não está fazendo nada. Então, é muito sério. Eu tô ceguinha, eu tô desesperada, porque eu tô sem meu óculos, gente. Eu tô desesperada, Ricardo. Eu queria estar podendo fazer aqui a leitura. É a minha primeira live, minha gente. Eu tô pegando o jeito. E eu tô assim, com vergonha, porque eu tô procurando meu óculos aqui, porque eu tô quase desmaiando. E eu ainda tenho uma outra live agora. O Toniel falando aqui, deve ser um dos pontos de partida para fomentar a política pública. Infelizmente, não vemos isso, os conselhos de direito, né? Quem fiscaliza é o CMDCA, né? Daniel Oliveira perguntando. Daniel Oliveira, eu pensei que era Daniel de Jupiter. Não. O debate do FIA é extremamente importante. Aqui em São Paulo funciona muito bem, mas dá outras formas para caminhar com a gestão CMDCA. Carlos, lá de São Paulo. Obrigado, pessoal, pela participação. Irenilda, show de bola, Irenilda, aqui com a gente. Uma boa noite. Eu estou escutando tudo e estou andando pela minha casa, gente, porque estou quase ficando louca. A busca do melhor local para a transmissão, né? Então, falando um pouco de todas as... Foi escuro agora aí. Achei! Falei, tive que andar na casa inteira. Assim, outra coisa que eu acho muito legal, que é o NUCA, e a gente acaba vendo que nos municípios, às vezes, eles abraçam a causa do NUCA só para ter o selo Unicef, só para ter um recurso, né? Ganhar mais estrelinhas para poder ganhar algum benefício lá né, dos recursos que tem. Só que, assim, eu acho que não há necessidade, eu acho que poderia ser interessante, por parte do próprio município, ter essas estruturas, né? Os jovens precisam ocupar mais os espaços, mas, assim, quando ocupar os espaços, não ficar só pensando no seu mundo. Eita, meu salário, eu não vou poder falar demais, se eu falar demais eu vou perder minha oportunidade, meu emprego. A gente sabe que é difícil, não é fácil, mas os jovens, eles precisam também se colocar mais, se apresentar mais, falar onde que está a dor, né? E a gente vê aí a juventude rural totalmente... Se na cidade é ruim, na zona rural, imagina. Você acesso à internet é horrível, né, para você fazer um estudo. Hoje não se tem mais bibliotecas, né? Muito pouco, muito raro alguém querer estudar numa biblioteca. Ele precisa realmente da internet. E você vê o acesso da internet no meio rural extremamente horrível, né? Você vê esses jovens meio que sem ter um apoio para desenvolver suas habilidades, né? E muita gente talentosa, muitos jovens aí que são show de bola, que você poderia estar aproveitando muito mais. E esses jovens sendo exemplo para aquele outro jovem que está menos desassistido, mas que vai ver naquele cara ali espelho e vai querer também ocupar aquele espaço e devagarinho vai aumentando o leque. É um vírus, né, que vai se espalhando nesse bendito coronavírus. O bem passa o bem, né? E a gente, infelizmente, tem muita ausência por parte do Estado em si. Eu digo Estado, quando eu digo não é governo do Estado, não. É município, Estado e governo federal, que às vezes se ausenta demais do apoio ao jovem, né? Maduca,
em relação a políticas públicas, eu não sei nem quanto estão com tempo, parece que vai encerrar, né? Já 3 Vai minutos. encerrar já. Antes de encerrar, então, deixa eu só te falar uma coisa. Eu quero indicar uma pessoa para você convidar, já que você está começando agora suas lives. Entre em contato com a Beth Franca, que é uma querida amiga minha, palestrante. A Beth tem uma fala também muito boa. E ela é de Minas também, mineira. Minas tem gente boa, viu? E convida a Beth, que eu tenho certeza que você vai ter, assim, conseguir fazer com ela também um bom bate-papo. Eu queria falar para você, hoje você está conselheiro de direitos? Não, né? Você é ex-conselheiro de direitos e ex-conselheiro tutelar. Exato. Mas tá na luta, né? Tá na luta. Tanto tá que tá aí, né? Fazendo lives. Dizer para os conselheiros tutelares aí da cidade de Jupi para se realmente, sabe, formarem um bom colegiado. Qual que é a população daí? 15 mil habitantes. 15 mil? Ai, que delícia. Eu falo que eu queria uma cidade de 15 mil na minha mão, que delícia, para fazer a rede funcionar. Sabe, não é fácil, mas é possível. E você falou aí uma coisa, que é o que a gente faz aqui, reuniões mensais. As pessoas têm que entender a necessidade dessas reuniões mensais. Por quê? Porque a gente está lidando com a causa da criança e do adolescente, ela é cheia de nuances, cada dia você enxerga uma coisa que você não tinha visto ainda. Eu lembro que eu estava saindo do conselho, 7 anos como conselheira tutelar, na última semana surgiu uma situação lá que eu não conseguia resolver. Eu falava, gente, não é possível, 7 anos de conselho e eu não tinha passado ainda por aquilo. Vou falar com você. E aí, tá acabando. Filho. Agora. Peraí, gente, só um minuto. Eu falei que você passar o número da lista, não passou? O interfone dele tá estragado, o Caio tá lá embaixo, não tem como falar com ele. Então, pessoal, a gente já tá quase... Ricardo, problema aqui, só um minuto. Um minutinho. Tem que achar um negócio aqui correndo. Tá bom. Então, pessoal, eu acredito que ela vai dar uma saidinha e a gente vai segurar aqui até ela voltar. Onde será a tua próxima live, Maduca? Né? A galera perguntando. Bom, pessoal, são várias discussões, a gente às vezes fica meio que indignado até, porque existem muitas formas de se construir um diálogo. O diálogo ele é muito importante entre a rede. Ele vai fazer toda a diferença para que todo o sistema de garantia de direitos funcione. O diálogo, as reuniões. Eu acho que a gente tem que sair dessa ideia de, eu sou inimigo daquela ali, eu vou botar pressão, o conselho tutelar, eu vou perseguir mesmo a assistência. Não. O diálogo, pode ter certeza que o resultado vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Sabe? Apontando, mostrando, né? E as coisas. Agora, quando for na última instância que não se resolver, então aí tem que fazer o que tem que fazer, que é o que está na lei. Exatamente, eu falo isso, é o diálogo, é a conversa, as pontuações necessárias. Aí não conseguiu resolver da melhor forma, aí nós vamos usar as prerrogativas da lei. Que não tem outro jeito, vai ter que fazer. A rede é a solução. Maduca, suas considerações finais aí. Querido. Então, assim, olha, muito obrigada. Eu gosto muito de Pernambuco, já estive aí, acho que umas 3 vezes em Santa Cruz do Capibaribe. Se Deus quiser. Já estive aí em Pernambuco 3 vezes. Gosto muito do povo pernambucano. Estranhei um pouco a comida. Nossa, a comida eu achei forte, assim, na primeira vez, na segunda vez, aí na terceira, eu lá no hotel só pedi macarrão, e todo Maduca, mas como é só macarrão? Eu falei, gente, a única coisa que eu acho que eu vou gostar é macarrão. Vocês comem, forte demais a comida de vocês. Mas um povo muito bom, eu adorei, assim, agradeço a oportunidade, te desejo muito sucesso. Agradeço aos conselheiros tutelares, né, que têm me seguido. Tenho lá no Instagram, vão lá no Instagram. Vamos levar a Maduca na Fátima Bernardes, #Maduca. É o único jeito da gente sair dessa situação que a gente está, levando conhecimento para a sociedade e para muitas autoridades, porque tem muito juiz e promotor que não entende nada de conselho tutelar, de estatuto da criança e adolescente, e estão aí, infelizmente, só contribuindo
para afundar mais os conselhos tutelares. Então, nós temos que fazer com que isso seja esclarecido em todo o país. Assim, muita gratidão. Desculpa qualquer coisa aqui, porque hoje minha casa está uma bagunça, eu estou com os filhos aqui, mas, assim, muita gratidão. Obrigada mesmo.